Olá, mamães, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu sou a Bruna. Não perca a oportunidade, já se inscreve aqui no nosso canal para poder acompanhar esses conteúdos relacionados à criança, maternidade, à vida de mãe, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fala da criança. Bruna, meu filho não fala ainda, e agora? O que que eu faço? Acompanhe então esse vídeo para você saber um pouquinho sobre a experiência de uma mãe, tá? Então se liga no vídeo. Bom, vamos lá então, mamães. Vou falar um pouquinho, lembrando que eu não sou fonoaudióloga, não sou médica, tá? Eu sou mãe, assim como vocês. Então eu vou falar a experiência de uma mãe, tá? O meu filho, ele tem 2 anos, ele não tá falando ainda, nem palavrinha simples como mamãe, papai, bola, ele não fala nenhuma palavra ainda, tá? Ele só faz aquelas onomatopeias, aqueles burburinhos de neném. Então, agora com 2 anos de idade, a gente resolveu procurar uma fono para nos ajudar nesse desenvolvimento, tá? E basicamente a gente descobriu o seguinte, que essa questão da fala da criança, ela vem desde lá quando o bebê nasceu, desde a amamentação. Então, para ele conseguir falar, ele precisa de alguns estímulos. O primeiro, ele precisa ter a mandíbula, né, essa região aqui bem forte para poder conseguir fazer o movimento da fala. E isso vem muito da questão da amamentação, porque quando a criança vai amamentar, quando ele vai sugar o seio, quando ele vai mamar no seio, né, ele faz muito esse movimento, né, então ele força bastante a mandíbula, já preparando já para essa parte de fala, tá? Uma outra coisa também que nós descobrimos, a questão da alimentação. Então, quando a criança começa a se alimentar sólido, primeiro você tem uma evolução, né? Você começa com aquela papinha, aquela coisa mais cremosa, mais pastosa, e depois você vai evoluindo para os pedacinhos. Eu confesso que eu sou uma mãe um pouco super protetora e acabei enxergando o meu filho demais como um bebezinho. Então, eu tinha muito medo dele engasgar e eu acabei, durante muito tempo, dando a comida mais fácil para ele, um pouco mais amassadinha, não tanto cremosa, não tanto líquida, mas mais amassadinha, dava uma quebradinha ali no garfo para ajudar ele a comer. E nós levamos uma bronca da nossa fono, porque ela falou que ele precisa ter essa força na mandíbula, né, que ele também aprende com a amamentação e com a mastigação para poder conseguir ter essa estrutura para fala. Então, foi outra coisa também que foi bem difícil para mim como mãe, né, que a gente tem aquela eterna visão do nosso filho como um bebezinho, mas com 2 anos ele já é uma criança, ele não é mais um bebê, então ele tem que começar a aprender a se virar. Outra coisa também que vai influenciar a fala do seu filho é a questão da imitação. Então, uma coisa que nós aprendemos também é que nós temos que falar muito com os nossos filhos. Absurdamente, falar muito, 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 tudo. Como eu tinha uma visão muito infantil, muito bebê do meu filho, eu acabava não conversando com ele, porque eu falava, ele não tá entendendo. E quando eu falava, era, ai, bebezinho, ai, tchu, daquele jeito de neném. E isso também foi algo ruim para ele, tá? Então, uma coisa que nós temos que fazer muito é fazer com que a criança ela veja você falando todas as palavras. Então, não, mesmo que seu filho seja pequenininho, olhe no olho dele, no fundo dos olhos dele. Se você estiver mais alta, abaixa, olha no olho dele e fala com ele. Olha, filho, vamos fazer isso, e fala como bem detalhadinho mesmo, abrindo bem a boca, formando bem a palavra.
Então, vamos brincar com a bola, jogar bola, bola. Repetir mesmo várias vezes a palavra, igual um papagaio, para que ele consiga ir acompanhando você, consiga tendo essa experiência da palavra, né? A criança, ele é meio que uma esponjinha. Então, por mais que você fale, gente, mas ele não vai aprender a falar escada, paralelepípedo agora. Não tem problema. Ele tá absorvendo ali e ele tá aprendendo, né? Então, as palavras mais simples ele vai falar logo. Aqueles fonemas com M, com P, com B. Então, mamãe, papai, mamão, banana, são palavras que as crianças, bola, são palavras que as crianças falam mais fáceis e no começo, normalmente, porque são as palavras mais, tem um fonema mais fácil deles falarem, né? Então, por isso que a gente incentiva tanto a palavra papai, mamãe, mãe, pai, porque é só pá, ma, né? Só abrir a boca e sair o fonema. Diferente de das outras palavras e letrinhas. Mas assim, se você não teve a oportunidade de amamentar, assim como eu, não se sinta culpada, não ache que você foi a influência do seu filho, que você foi culpada pelo seu filho não estar falando. Cada criança tem o seu desenvolvimento, assim como tem crianças que começam a andar com 9 meses. Bom, então, não se sinta culpada, você não foi responsável pelo seu filho não estar falando. Cada criança tem o seu desenvolvimento, assim como algumas começam a andar mais cedo ou andar mais tarde, a fala também é a mesma coisa. Porém, nós temos que tomar bastante cuidado e prestar atenção ao nosso filho. Então, por exemplo, com 2 anos, ele já deveria estar formando palavrinhas. Na verdade, tá formando frases, pequenas frases. Então, ele já fala mamãe, por exemplo, juntar mamãe dá, mamãe quero, mamãe brincar. Então, já deveria estar começando a formar isso. Como nós percebemos que isso não estava acontecendo, esse foi o momento, esse foi o ponto que nos fez procurar a fono, tá? A fono, ela faz toda uma análise da fala, né? Mas também da mastigação, da sucção da criança, tá? E assim, eu super indico que vocês façam procurem um profissional, procurem a fono, na mínima dúvida que vocês tiverem, tá? Até porque são profissionais, são específicos para aquilo, né? Então, o máximo que ele vai falar, olha, mamãe, tá no tempo ainda, pode esperar, ou então vamos só fazer algumas atividades para poder incentivar mais essa fala. É o máximo que pode acontecer, tá? Eu aprendi a pecar pelo excesso do que pela falta, né? Nós somos mães, a gente não quer usar o nosso filho como cobaia, né? Pra se dar certo ou se dar errado, tá? Os primeiros anos de desenvolvimento do bebê é marcado por muitas descobertas, né? Então ele começa a fazer aquelas onomatopeias, aqueles barulhinhos, né? Então, assim, né? São barulhinhos que ele começa a fazer que a gente fica toda boba, né? Que fazem parte do desenvolvimento dele. A partir dos 6 meses, mais ou menos, eles já começam a soltar o ma, pá. Então, quando isso acontece, a gente tem que continuar estimulando para que ele continue aprendendo. E para isso existem alguns estímulos muito simples que você pode fazer, que você pode adotar na sua rotina mesmo do dia a dia, até enquanto você estiver brincando com o seu filho, tá? Se você me segue no Instagram, você já sabe que eu faço muito esse tipo de estimulação, eu mostro lá no Instagram. Se você não me segue, já segue aqui, @mamãeavalia lá no Instagram, tá? E se você faz algum tipo de estimulação diferente das que eu estou falando, ou se você gosta de alguma delas, comenta aqui embaixo pra mim, tá? Comenta pra gente, vamos trocar essas experiências entre mães, pra ajudar uma às outras, tá? E se você também não é inscrito, se você tá gostando desse vídeo, se você chegou até aqui, não esquece de já se inscrever no meu canal e compartilhar com quem mais precise dessa informação. Bom, então vamos lá, eu vou falar um pouquinho agora para vocês das estimulações. Opa, temos uma pessoinha aqui acompanhando. Fala oi! Fala oi, filho! Oi! Voltei, então vou mostrar para vocês agora um pouquinho
das estimulações que a própria fono passou pra gente fazer com o Emanuel, tá? E é algo que você pode fazer desde muito novinho, tá? Então, logo que seu filho começar a soltar esses primeiros fonemas, ma, pá, brrr, já começa a fazer essas estimulações para que ele comece já a ir se acostumando com a fala, para quando ele efetivamente começar a falar. Então, como eu disse, a primeira coisa que você pode fazer é conversar muito com o seu filho. Mas converse muito sobre tudo, tudo. Filho, vamos trocar a fralda. Tô abrindo a sua fralda, tô fechando a fralda. Olha, filho, a fralda tem xixi. Cocô, que fedor, você soltou pum. Enfim, fala sobre tudo. Vai tomar banho? Vamos lavar o cabelo. Tô lavando o bracinho. E agora? Vamos lavar o pezinho. Que chulé. Então, o ideal é vocês irem colocando muita fala em todos os momentos, tá? Jamais deixar de conversar com a criança, porque ele se sente traído, tá? Então, se você for sair, por exemplo, ao invés de dar aquela disfarçada para ele não fazer um show, abaixa, olha nos olhos dele e fala: olha, filho, a mamãe tá indo trabalhar, a mamãe já volta, tá bom? Um beijo, fica com Deus, tchau, mamãe, tchau! E faz mesmo movimentos para que ele se sinta acolhido e ele acredite em você. E ele parece que não, mas a criança, ela é uma esponjinha e ela tá entendendo tudo que você tá falando, né? Eu fiquei abismada com isso, porque para mim o meu filho era só um bebezinho e ele não tava entendendo o que eu tava falando. E isso foi uma das coisas que a Fono me falou, que ele entende sim tudo que eu tô falando, principalmente com as minhas expressões. Então, quando a gente fica bravo, né? Ó, não pode, não faz isso. Ou então, quando a gente tá feliz, que a gente sorri, ele começa a perceber todas essas nossas expressões. Então, é importantíssimo falar muito com eles e falar mesmo como se fosse, parece bobo, né? Mas falar mesmo gesticulando e fazendo, enfim, movimentos também que exemplifiquem essa fala. Histórias, a gente ouve muito falar sobre as histórias, então, leia para o seu filho, né, antes de dormir, enfim. E é verdade, porque a história vai fazer com que aumente o vocabulário dele. Então ele vai, por mais que ele não aprenda, de novo, por mais que ele não aprenda na hora, que ele vai sair falando, contando toda a história, ele vai absorvendo aquilo. E a história, ela pode ser acompanhada de gesticulações, de você mostrando: olha, o Joãozinho, esse daqui, filha, pega o livrinho, mostra, ó, esse é o Joãozinho, essa é a Mariazinha, esse é o lobo mau, o lobo, eu vou assoprar a sua casa, enfim. E a história, ela vai fazer com que o vocabulário da criança aumente, tá? Ai, Bruna, mas eu não tenho tempo de ficar contando historinha pro meu filho. Ele já pega, já dorme direto, então não dá tempo de ler a historinha. Não tem problema. Quando você for buscar ele na escolinha, vai conversando com ele. Como foi o seu dia? Você brincou de carrinho? Foi? Como foi? Foi legal? Que legal! No final do dia, antes dele dormir, quando ele estiver tomando uma mamadeira para dormir, por exemplo, ou jantando, faz uma retrospectiva de como foi o dia. Olha, filho, você foi para a escolinha hoje, que legal! E com quem você falou? Com a coleguinha X, a coleguinha, a professora? Ah, que bacana! E aí, você fez cocô hoje? Você fez xixi? Você foi para a escolinha de carro, tá vendo? Uma pequeno pedacinho, eu tô conseguindo contar uma história enorme, tá? Então, é só mesmo para conversar com a criança. Outra coisa também que parece ser boba, mas que faz toda a diferença. Aqui está de novo o Emanuel, querendo brincar, querendo conversar. A gente já vai brincar com ele. Uma outra coisa que você pode fazer também, que parece boba, mas que faz toda a diferença, é você tentar ouvir a criança. Então, a gente tem que falar muito com eles, fazendo com que eles tentem repetir as palavrinhas. Então, por exemplo, tem algumas musiquinhas, por exemplo, tá? O sapo não lava o pé. Repetir muitas vezes a palavrinha pé. O sapo não lava o pé. Aí depois você faz ele falar: o sapo não lava o quê? O que o sapo não lava? E esperar ele falar, dar estímulos. O que, filho, que o sapo não lava? Pega no pezinho dele e mostra: ó, o que é isso? É o que? O pé. Aí espera ele falar. Não complete a frase para ele, tá? Mostre que você tem paciência em ouvi-lo, que você quer ouvi-lo.
né? Então você vai perceber que ele vai ficar ali tentando falar e estimula. Isso, filho, fala, o que que é? Completa a frase, completa a música, canta com a mamãe. Então esse é o tipo de estímulo também que você pode fazer. Outra coisa que mamãe faz muito, né? A criança só aponta para alguma coisa e você já vai lá e já pega. É isso que você quer. Pronto, tá aqui na sua mão. Isso também é algo errado, é algo que também prejudica a estimulação da fala da criança. Então o ideal é quando ele apontar, por exemplo, apontou para uma bola, ao invés de você já ir lá pegar a bola e entregar, você fala: ah, bola, bola, você quer brincar com a bola? Vamos pegar a bola, pega a bola, ah, a bola você quer? Então é esse tipo de estimulação que você pode fazer também. Se ele vier para pegar no colo, você mãe já sabe que ele quer que você pegue no colo, mas você tem que dar oportunidade para fazer com que ele fale, né? Então, ah, você quer colo? Colo? Ou então, o que que você quer? O que que você quer, filho? Deixa ele falar. Ah, não tô entendendo. O que que você quer? E olhe sempre no olhinho dele. Se você tiver alta, baixa e fica ali na altura dele. O que que você quer? Eu não tô entendendo. Pode ser que no começo ele vai ficar bravo, vai ficar irritado porque ele não tá conseguindo se comunicar. Mas vai estimulando também, tá? Vai estimulando. Já falei um pouquinho, mas faça muitos gestos. Então, o quê? O quê? Para. Não. Sim, vamos comer, papá, barriga, Então, tipo, muitos gestos que façam com que ele consiga perceber, né, que ele consiga meio que assimilar aquele gesto à palavra. Então, sempre façam, se possível, né, faça uma palavra acompanhada de um gesto ou de um barulho. Tudo isso faz com que ajude também ele a pegar mais fácil as palavras, tá? Outra coisa que vocês podem fazer também é cantar. Eu sei que, né, eu pelo menos sou péssima cantando, minha voz não é legal, não nasci pra isso, mas assim, talvez vocês também se identifiquem com isso, mas o objetivo não é ficar bonito, o objetivo é, além de o cantar ter vários benefícios para a criança, tem também a questão de a sua voz ficar um pouco mais atraente. Então você vai cantar borboletinha tá na cozinha, né? Então ele vai se interessar mais na sua voz, porque ela tá mais doce, ela tá ali mais, enfim, uma coisa que você não pode fazer é ficar falando com a criança com aquela voz de bebezinho. Então, ai, cuti, ai, esse é isso, meu filho, ai, que bonitinho, nanana. Não faça isso, você vai cortar isso, o seu filho não é mais um bebezinho, tá? Então você vai começar a estimular, né, falando com ele de igual para igual, você vai utilizar a sua entonação. Por isso que quando você canta, a sua voz fica um pouco mais agradável para ele, né? É como se ele relembrasse lá atrás, quando você falava com ele daquele jeito, ai, bebezinho, né? Então é gostoso para ele ouvir você cantar. Então cante muito, por mais que seja feio, que você não goste, que você tá com vergonha, mas cante, é pro seu filho, é pra ajudar ele nesse desenvolvimento, tá? O próximo, já falei aqui, mas vou frisar novamente, não fale como bebê com seu filho, não fale como bebê, fale como adulto, fale de igual para igual com a sua criança, tá? Então nada de ficar, ai, bebezinho bonitinho, falando as palavras erradas. Uma coisa é você falar com um apelido para aquele item. Por exemplo, mamadeira. Mamadeira. Você pode chamar, tem gente que chama de TT, você que já assistiu o meu vídeo, eu vou deixar aqui em cima para vocês verem, que eu falo TT pro meu filho. Não é errado, porque é um apelidinho. Uma coisa é um apelidinho, outra coisa é você ensinar errado. Então, por exemplo, a criança, ela vai aprender a mamadeira, só que ela não vai conseguir falar de primeira, mamadeira. Talvez ela fale teteira, dedeira, mamã, pode ser que ela fale isso. Mas quando ela falar, você vai corrigir, você quer uma mamadeira. Dedeira, você quer a mamadeira, ok, vamos lá, vou pegar a dedeira. Então assim, você você não tem problema você falar a palavra, o apelidinho, mas você tem que tomar cuidado e sempre ir corrigindo ele, sempre ir falando o nome correto daquele item, tá? Porque senão, olha a judiação que você faz com o seu filho, ele tem que aprender 2 vezes, ele vai aprender do jeito errado, porque ele vai falar dedeira, ele sempre vai falar dedeira, pra ele aquilo vai ser a dedeira,
mas na verdade é a mamadeira, né? Então você tem que ensinar ele 2 vezes a palavra. Olha que sacanagem. A gente não quer isso pro nosso filho, né? Então, se ele falar errado, você fala, ok, tudo bem, você entendeu o que é, ele falou, mas corrija, tá bom, vou pegar a mamadeira, dedeira, tá bom, vou pegar a mamadeira. Então, sempre fazendo essa correção, tá? Bom, já falei aqui em um dos itens anteriores, mas vamos dar mais uma frisada, porque esse é bem importante. Tenha interesse pelo que a criança tá falando. Demonstre esse interesse, queira ouvi-lo. Então, se ele começa a falar, você não complete. Eu sei que é muito difícil, a gente quer muito, né? Um abraço, ele vem dar um abraço, você quer dar um abraço. Mas é importante por ele, você pegar e falar o que você quer, mas eu não tô entendendo o que você quer, e deixar ele falar, deixar ele pedir. Não completar a frase para ele, tá? Eu sei que é bastante difícil pra gente, mas faça esse exercício porque também vai ajudar bastante na fala do bebê. Tenha bastante paciência, olhe nos olhos e não demonstre que você está inquieto, que você está querendo que ele fale logo. Então, quando ele começar a tentar falar, você vai ouvir, vai olhar nos olhos dele e vai falar: fala, filho, tô te ouvindo. O quê? Não tô entendendo. Fala de novo. Vai estimulando, mostrando que você quer ouvir a criança falar, tá? Acho que assim, isso faz toda a diferença para ele, porque ele vai se sentir acolhido, ele vai ter uma comunicação ali entre vocês dois, né? Bom, mamães, então foram essas as minhas dicas, lembrando que são dicas que não vão resolver assim o problema da fala do seu filho de um dia para noite, tá? São coisas que você tem que ir treinando desde sempre, desde o comecinho da vida dele até aí os seus 10 anos mais ou menos, tá? Então você vai ter sempre essa comunicação, são coisas que você vai sempre ter colocando em prática, mas são algumas dicas que eu, como mãe, tô passando para vocês com base nos fundamentos que me foi passado pela fonoaudióloga, tá? Então lembrando que foram dicas aprovadas e passadas por um profissional, tá? Lembrando que eu sou mãe, eu coloquei aqui também algumas coisas que acontecem aqui no meu dia a dia, na minha casa com o meu filho, tá? Mas podem ir colocando em prática. E se você tiver alguma dúvida maior, tá? O ideal é você procurar esse profissional. Procure uma fono para que ele te direcione, tá? Se vai precisar de algum tratamento mais específico ou não, tá? Então faça isso também pelo seu filho, por você e pela sua família, tá bom? Eu espero de coração ter ajudado vocês, porque para mim foi muito difícil. Quando eu percebi que eu estava tratando meu filho como muito bebezinho, eu poderia ter estimulado ele muito mais nessa questão da fala, eu me senti bastante culpada e eu tô fazendo esse vídeo aqui para tentar ajudar as mães, futuras mães, enfim, a terem essa estimulação desde sempre, tá? Para que vocês não cheguem assim ao ponto que eu cheguei de arrependimento, digamos assim, tá? Então eu espero de verdade que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho vocês. Aqui em casa, pelo menos, no primeiro dia que a gente começou a mudar tudo isso, a gente já percebeu uma diferença absurda no Emanuel, tá? E assim, a gente tá há 15 dias nesse vídeo aqui, nós estamos há 15 dias fazendo esse treinamento todos os dias. E a gente tem percebido assim, uma diferença muito grande em todos os sentidos, em todos mesmo, assim, desde o sono até ele se sentir mais acolhido, se sentir mais confiante com a gente. Então, assim, é muito gostoso, é muito gratificante ter essa experiência. Então, eu espero que tenha ajudado vocês, tá? E deixa aqui embaixo nos comentários pra mim se vocês gostaram, se vocês têm mais alguma dica que não tá aqui. Então vamos trocar essas figurinhas, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Compartilhar com quem mais queira assistir esse tipo de conteúdo. E vai lá no meu Instagram também, no Instagram @mamãeavalia, tá aqui embaixo pra vocês. Vai lá que eu tô mostrando o desenvolvimento do Emanuel, da fala do Emanuel por lá. Então, se você quer acompanhar também, pegar as minhas dicas do dia a dia, corre lá no Instagram, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima!